É importante chamar a atenção sobre a passagem dos números naturais para os números inteiros. Os matemáticos da antiguidade, mais precisamente os pitagóricos, perceberam que o conjunto, a operação de subtração, não era fechada no conjunto dos números naturais. Isto é, conseguia-se de 4 tirar 3, mas não se conseguia de 3 tirar 4. Isso não era natural realizar essa operação. Então, mediante isso, surgiu a necessidade de ampliar o conjunto dos números naturais, introduzindo os números negativos. Uma adenda importante é falar para vocês que há matemáticos que não consideram o zero sendo um número natural. Assim sendo, essa passagem para os números inteiros fica definida pela união dos números naturais com o conjunto unitário cujo elemento é zero e com a união, o simétrico dos números naturais. Dessa forma, obtém-se o conjunto dos números inteiros, simbolizado pela letra Z. Uma curiosidade interessante por que o símbolo do conjunto de números inteiros, para representar os números inteiros, usa esse símbolo com a letra Z? Uma justificativa é devido à palavra número em alemão ser Zahl, essa escrita aqui. Acredita-se que o símbolo foi introduzido para homenagear George Canto, que nasceu em Petersburgo, Rússia, mas migrou ainda menino com a sua família para a Alemanha, onde desenvolveu o estudo sobre conjuntos. Claro que isso muitos anos depois dos pitagóricos perceber essa questão aqui, de que os números naturais não é um conjunto fechado para a subtração. Representação do conjunto dos números inteiros. Nós temos aqui o zero, à direita todos os naturais que já existiam, e à esquerda aqui o simétrico desses naturais, que é simbolizado por esse tracinho aqui. O que foi introduzido para diferenciar um número do outro foi o símbolo, Quando você tem a cruz, você tem o número natural 1. Quando você tem o tracinho, você tem o simétrico do número natural 1. Assim, prossegue. Quando você tem a cruz aqui no 2, você tem o número natural 2. Quando você tem o tracinho com 2, você tem o simétrico do número natural 2. E assim vai. E aí nós observamos que esse conjunto é infinito. Os números à esquerda do zero são chamados de negativos e os da direita de positivos. O zero eu digo que é o centro das atenções, é o centro, divide a direita deles positivo e a esquerda os negativos, números negativos. Todas as propriedades das operações que já avalia em N continua valendo em Z. Veja agora algumas utilizações concretas dos números inteiros. O saldo de gols de um time no campeonato é de menos 10 e do outro é de mais 10. Qual a diferença do saldo de gols desse time
para o saldo de gols desse time aqui? É que esse time aqui está com o quê? 10 gols contra ele. E esse time aqui está com 10 gols a favor dele no campeonato. Outra utilização concreta é a temperatura na Olimpíada de inverno é abaixo de 0 graus Celsius. Mas a temperatura de verão no Rio de Janeiro chega a ter uma máxima de mais 40 graus Celsius. Qual é a diferença básica dessa situação para essa? É que na Olimpíada de inverno é frio, muito frio, né? Temperatura abaixo de 0 graus Celsius, pode ser 1 grau Celsius negativo, 2, 3, 4, 5, 6, né? Conforme vai diminuindo a temperatura, vai esfriando mais. Mas já no verão do Rio de Janeiro, a máxima chega a 40 graus Celsius. Significa dizer o quê? Muito calor. Né? 40 graus Celsius na cidade do Rio de Janeiro é muito quente. Outra situação concreta de números inteiros é: encontra-se na conta de um trabalhador o saldo de, com esse tracinho aqui. Isso aqui engana muitos trabalhadores, muito. Porque o que encontra no saldo da conta dele é R$100 contra ele, por conta desse tracinho aqui. E muitos trabalhadores vê esse número aqui, mas não vê esse tracinho aqui. E aí acha que esses R$100 é dele. Não é. Esses R$100 é o que ele já está devendo ao banco. Essas são as situações concretas de números inteiros. Observação: o conjunto dos números inteiros é fechado para as operações de adição e multiplicação. Ou seja, quaisquer P&Q inteiros têm-se. A soma desses inteiros é também um número inteiro. E o produto desses inteiros é também número inteiro. Exemplo, eu posso pegar o número inteiro 4 negativo e o número inteiro 3 positivo. Se eu somar menos 4 com 3 positivo, isso aqui me dá o número inteiro, que é o número 1 negativo. E se eu multiplicar 4 negativo pelo número inteiro 3 positivo, esse produto também me dá um número inteiro, que é 12 negativo, né? Levando em consideração que multiplicações de sinais diferentes é negativo, e na adição de números inteiros de sinais trocados, a gente subtrai e mantém o sinal do maior número em módulo. E aí, a gente, com esses dois exemplos, a gente mostra aí que quaisquer números inteiros que nós pegarmos, a soma e o produto deles vai gerar também o número inteiro. Uma atenção aqui que nós podemos ver é no caso da subtração, né? A subtração também é fechada em Z. Por exemplo, se você pegar 3, vou dar um traço aqui, fazer a subtração. Se você pegar 3 tira 4,
E isso não era fechado em N. Mais 3 menos 4 pode ser escrito assim. Mais 3, já que 3 é o número natural, mais menos 4. Então, essa subtração passou a ser uma adição em Z. Né? E continuou valendo isso daqui. Menos 1. Né? Porque vale a propriedade que a ordem das parcelas não altera a soma em Z. Muito bem. Agora vamos dar destaque aqui para alguns subconjuntos de Z. Esse subconjunto aqui, com esse símbolo aqui, que é o asterisco, eu chamo, ele elimina de Z quem? O zero. Repara que passou de menos 1 para mais 1. Ele tirou do conjunto dos números inteiros zero. Sobrou quem? Todos os negativos e todos os positivos. Então, esse asterisco aqui tira do conjunto o zero. Nós já tínhamos falado isso para vocês quando falamos com números naturais. Esse tracinho aqui embaixo do símbolo Z, né, ele tira do conjunto dos números inteiros o quem? Os números positivos. Nós dizemos que esse conjunto é o conjunto dos números inteiros não positivos. Né? Não positivos, porque entra o zero e todos os negativos. Essa cruz aqui embaixo aqui do símbolo Z tira de Z quem? Todos negativos. Quem sobra? O zero e todos positivos. Ora, o zero e todos positivos é exatamente quem? Os naturais. Então, esse conjunto nós podemos dizer que é igual a esse. E é um subconjunto de Z. Quando aparece o símbolo Z com os tracinhos e com esse asterisco. O asterisco tira do conjunto o zero. O tracinho tira do conjunto os positivos. Quem sobrou aqui? Os inteiros negativos. Né? Então nós dizemos que esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros negativos. Similarmente, quando a gente coloca a cruz e o asterisco tira dos inteiros o zero e a cruz tira os negativos, sobrou quem? Todos os positivos. Então nós dizemos que esse símbolo aqui é o conjunto dos números inteiros, representa o conjunto dos números inteiros positivos. Serve agora, em diagrama, a passagem dos números naturais para os números inteiros. Os números naturais em diagrama. Né? Aqui está o símbolo e aqui estão destacados alguns números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Né? E aí, a passagem dos naturais para os inteiros se deu com a inclusão desses números negativos, que são chamados de simétrico desses números aqui. Ó. Né? E aí está destacado aqui nessa região alguns desses números que são simétricos dos números naturais. E assim deu-se a passagem dos números naturais para os números inteiros. E aí nós com isso concluímos que o conjunto dos números naturais é subconjunto do conjunto dos números inteiros. Né? O conjunto dos naturais está contido dos números inteiros, ou todo número natural é um número inteiro. Adendas. Primeira, para os pitagóricos, número é o resultado obtido com a comparação da grandeza fixa, chamada de unidade, com outra de mesma natureza da unidade. Entendendo melhor o que vem a ser isso, né, comparar grandezas de mesma natureza, né, é que a gente pode dizer, podemos entender que podemos comparar volume, né, grandeza de mesma natureza, né, volume, massa, peso, velocidade, segmento, etc. Né?
Então existem várias grandezas aí, onde nós podemos ter a unidade dela com a mesma natureza de uma outra grandeza de uma outra grandeza que nós queremos comparar. Observações. Quando essa comparação gera uma quantidade exata de vezes, diz-se que obteres um número natural, né? Um número natural, um número inteiro. Segunda observação. Considere agora os segmentos abaixo, já que segmento é uma grandeza, para a gente entender melhor o que vem a ser essa questão do número, né? Então nós temos aqui o segmento unitário e esse segmento aqui de mesma natureza desse segmento unitário, né? Temos essa grandeza aqui e essa grandeza aqui de mesma natureza da unidade, né? Que são segmentos. Após comparar a unidade com o segmento T, descobriu-se que U não cabe uma quantidade exata de vezes em T. Então, U não cabe uma quantidade exata de vezes em T. Assim sendo, providenciou-se a divisão da unidade em partes iguais, né? Então, assim sendo, providenciou-se a divisão, dividir a unidade em partes iguais. Para melhor esclarecimento, entenda que existe várias grandezas de mesma natureza volume, várias grandezas de mesma natureza massa, várias grandezas de mesma natureza peso, várias grandezas de mesma natureza velocidade, várias grandezas de mesma natureza segmento e assim sucessivamente, né? Então o que nós estamos querendo aqui é encontrar o número, né, que representa esse segmento aqui, ou seja, que representa essa grandeza aqui, comparando essa unidade com essa grandeza aqui, de mesma natureza, segmento. Bom, vimos que essa unidade não cabe uma quantidade exata de vezes nesse segmento. Logo, esse segmento aqui não é um número inteiro, né? Essa é a primeira conclusão que nós chegamos aqui. Bom, qual é o procedimento? O procedimento é dividir a unidade em partes iguais, né? Isso é o procedimento que os matemáticos da antiguidade usavam. Então vamos usar aqui. Vamos imaginar aqui o segmento aqui ampliado, né? O segmento U ampliado, e a gente está dividindo esse segmento em que partes iguais, né? Que partes iguais? Então imagina aqui que você tem um segmento U dividido em que partes iguais. Se eu tomar uma das partes dessa divisão, né? Tomar uma das partes dessa divisão, eu tenho esse segmento aqui, que representa essa escrita aqui. Muito bem. E agora eu vou o quê? Eu vou descobrir quantas vezes esse segmento cabe nesse segmento T. Vamos supor que ele cabe P vezes. P vezes. Esse segmento cabe P vezes nesse segmento T. Bom, se esse segmento cabe P vezes em T, nós vamos obter um número que não é inteiro e que vai ser representado por esse símbolo aqui, P sobre Q, com Q diferente de zero. Esse número ele deve ser reconhecido como sendo quociente entre dois inteiros, P e Q, né? Já que a unidade foi dividida em partes iguais. Perfeito?
Muito bem. A coleção de todos esses objetos numéricos com essa qualidade, gerou a passagem dos números inteiros para os números racionais, simbolizado por essa letra aqui.